Muitas pessoas não sabem qual é a verdadeira história por trás desta imagem que representa Sheikha Hind e Mama Noora. Então nós vamos entender quem é Mama Noora, quem é esta polêmica mulher que aparece na internet sendo representada com a foto da Sheikha Hind. E por que que a Sheikha Hind é representada com a foto da Mama Noora? Ficou bem confuso, né? Pois é confuso para todo mundo, porque é uma única imagem sendo denominada dentro do Google, dentro de todos os sites oficiais, como a mesma mulher. E então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para você e desmistificar isso. Quem são essas mulheres e por que uma mesma imagem representa duas mulheres que são de classes sociais tão distintas? Será que são fotos diferentes e a gente que não está se atentando para os detalhes? Nós vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. E sim, finalmente eu vou desmistificar o que há por trás desta imagem de Mama Noora versus Sheikha Hind Goma El Maktoum. Primeiro, a gente precisa entender quem é Mama Noora. Mama Noora, ela é uma governanta que está dentro da família Maktoum há muitos anos. As datas não são precisas, conforme você vai pesquisando dentro da internet, algumas fontes dizem que ela está com Sheikha Hind desde que Sheikha Hind era pequena. Outras fontes dizem que Mama Noora está com Sheikha Hind desde os 17 anos, que foi quando ela foi entregue para ser a esposa do Sheikh Mohammed Al Maktoum. Dentro disso, a gente vai entender que, obviamente, independente se ela foi ama seca de Sheikha Hind quando Sheikha era bebê, ou se ela foi aos 17 anos, de uma forma ou de outra, ela está com a Sheikha Hind desde que Sheikha Hind se casou. Ou seja, Mama Noora acabou ajudando a Sheikha Hind a cuidar e a educar os filhos. Educar até a página 2 e você já vai entender o porquê. Quando a gente fala de uma mulher no patamar, né, em termos de título de nobreza, de Sheikha Hind, a gente está falando de uma governante de um país, dos Emirados Árabes, uma das mulheres mais ricas e poderosas do mundo. Então, esta mulher, ela vem a ser casada com o Sheikh Mohammed Al Maktoum. Todos os detalhes da vida dela você tem no vídeo passado, vou deixar linkado aqui embaixo desse vídeo. Mas só para você entender aqui, dar uma pincelada, ela é uma mulher muito importante. Dentro do mundo árabe, seja Egito, seja Líbano, seja Marrocos, qualquer país árabe, quando você tem uma funcionária que trabalha dentro da sua casa, existe dentro da casa uma hierarquia. Essa hierarquia, ela é imposta tanto pela religião cristã, pela religião muçulmana. Você tem que sim ter uma hierarquia, porque a hierarquia supostamente foi criada por Deus. Então, dentro de uma família árabe, quando você tem uma funcionária, ela vai ter o lugar dela de funcionária. E aí, obviamente, vai de cultura para cultura, de família para família, como eles vão tratar este funcionário, sendo homem ou mulher, ele vai ter ali os tratamentos de um funcionário, ou seja, um prestador de serviços para aquela família. Dentro disso, a gente vai passar agora para as famílias que são famílias reais. Olha só, Mama Noora, no caso, ela é uma governanta, então jamais, por lógica, ela irá frequentar eventos oficiais, por mais que os meninos amem ela como mãe, nunca ela será considerada como mãe, porque ela é babá, ela é governanta, e isso é bem claro dentro deles. Como eu já falei para você, os árabes, eles têm uma relação com o amor diferente do ocidental. Não é melhor ou pior, é diferente, porque a cultura é diferente. Sendo uma cultura diferente, eles são criados para amar diferente. Então, o seu amor incondicional será somente para seu pai e para sua mãe. Quando a gente fala, mas eles chamam ela de Mama Noora. Aqui no mundo árabe, quando nós temos uma babá, uma governanta, alguém que cuida dos nossos pequenos, nós acostumamos a chamá-la de Mama Fulana. Então, isso não é uma coisa
da família Al-Maktoum. Não, isso é como se fosse um apelido carinhoso que é dado para essas mulheres que servem de um braço auxiliador ali das mães. Então elas são acostumadas a serem chamadas de mama e aí vem o nome no qual ela se identifica. Mas explicado isso, você já entende aqui qual é a posição de Mama Noura dentro da família Al-Maktoum. Ela é uma prestadora de serviços. Se ficou muito complicado isso para você, eu vou especificar melhor. Eu vou dar um exemplo aqui, contar um fato que eu presenciei aqui no Egito. E aí um dia eu fui apresentada para a família do melhor amigo do meu filho. Fomos a essa casa e quando chegamos lá, estávamos todos prontos para almoçar quando é nos apresentada a governanta da casa. Era um apartamento de classe média alta, mais ou menos, um apartamento bonito, mas eles tinham uma única funcionária que era de origem filipina. E esta mulher foi apresentada para nós como Mama Luísa. Eu falei, por que mama? Ela é mãe de quem? Eu não entendia. Aí eles falaram, não, ela é a governanta, mas ela cuida da casa desde sempre e nós éramos criança quando ela veio para cá. Quem éramos as crianças aqui no caso? No meu filho, nessa época, tinha 16 anos e os amiguinhos dele tinham entre 16 e 17 anos. Então, ela foi trazida das Filipinas por uma agência, tudo legalizado, assinado o papelzinho lá dela, a carteirinha de trabalho dela internacional, para que ela viesse trabalhar na casa dessa família, ajudando-os a criar os pequenos da casa, que depois viraram grandes, viraram adolescentes, que eram os meninos que estudavam junto com meu filho. Todo mundo dentro da casa, inclusive os pais dos garotos, chamavam essa mulher de Mama Luísa. Então aqui você já entende que o relacionamento da família Al-Maktoum com essa Mama Noura não necessariamente tem vínculos emocionais. Não, ela está ali desde sempre, segundo as fontes, ela é uma funcionária que faz tudo muito bem, com muito carinho, cuida das crianças com o maior carinho e ela cuidou de todas as gerações e agora está cuidando dos netos quando eles são trazidos ao palácio. E esta mulher, ela é uma mulher que sim, todo mundo gosta muito dela porque aqui, como eu falei no início do vídeo, a relação de amor dessas pessoas, ela é diferente, mas obviamente elas também têm coração, assim como eu, assim como você, então eles também gostam da pessoa, mas é um relacionamento que jamais eles vão, por exemplo, se um dia ela decidir voltar para a casa dela e deixar o palácio, quero ir embora, voltar para minha família, eles vão chorar e sofrer, e implorar para que ela fique. Não, pode acontecer? Pode, mas são salvas as exceções. Quando você entende tudo isso, esta mulher, por ser uma funcionária, a gente tem dito lá no início do vídeo sobre a hierarquia, então ela jamais será convidada para eventos oficiais. Existem alguns eventos que sim, a governante de Dubai, ela precisa estar presente. São separadas, homens de um lado, mulheres do outro, porque muitas mulheres que são casadas com homens em posição muito importante, elas optaram por usar o lenço e não aparecerem em público. Então elas não são fotografadas, elas nunca são filmadas e este é o caso da Sheikha Hind. Aí você deve estar me perguntando agora, ué, mas espera aí, se ela fez esses votos aí que não pode aparecer na foto, não pode aparecer no vídeo, nem aparecer em público, não, ela não aparece em público justamente por causa dos votos. Agora vamos para a parte polêmica, que é a parte dessa foto. Todas as pesquisas que eu fiz, primeiro eu vou falar das pesquisas digitais e depois eu vou contar para você das pesquisas que eu fiz orgânicas. Falei em alguns vídeos aqui do canal, eu tenho alguns amigos que são nascidos, são locais do Arábia Saudita, do Emirado Árabe. Eu tenho dentro da academia pessoas que treinam conosco, comigo e com meu marido, que são dos Emirados Árabes. Eu tenho muitas amigas brasileiras que moram nos Emirados Árabes. Também consultei uma delas, inclusive se ela estiver assistindo esse vídeo, deixa um comentário aqui. Consultei ela pelo WhatsApp, perguntei e agora eu vou contar para vocês qual foi o fundamento da minha pesquisa a respeito dessa imagem. Eu pesquisei pela segunda vez porque eu recebi muitas mensagens falando, Sossô, esta foto não é da Sheikha Hind, e sim da Mama Noura. Então agora vamos entender o porquê que é
sincronizado as imagens com ela. Se você fizer uma pesquisa aprofundada dentro da internet e jogar, sendo no Google, sendo no YouTube, e colocar First Lady from Dubai, Sheikha Hind Goma Al Maktoum, sempre vai aparecer esta foto aqui, que é a mesma foto que quando você, nesses mesmos veículos de pesquisa, você coloca o nome Mama Noura, é esta foto que vai aparecer. Todas as pessoas que fizeram vídeos internacionais a respeito da Sheikha Hind, elas colocaram estas fotos. Duas exceções, que são dois canais americanos, e o texto está lá todo em americano, que eles não põem a foto, eles colocam foto somente dela criança, que é as fotos que vocês viram lá no último vídeo. E a maioria coloca essas fotos. E aí eu continuei me perguntando por que esses canais, que são canais super importantes, colocam foto desta mulher, sendo que ela não é a Sheikha Hind. Isso antes de eu fazer o último vídeo, essa pesquisa, tá? Essa digital foi antes de eu fazer o último vídeo. E aí eu me deparei com a seguinte coisa. Todas essas fotos, elas têm duas versões. Um jogo de fotos que sim é a Sheikha Hind Al Maktoum, só que ela e a Mama Noura, devido à idade avançada da Sheikha Hind atualmente, a idade avançada da Mama Noura, elas têm a idade parecida, dizem que a diferença é 10, 15 anos, não se tem certeza, não se sabe, mas elas são senhoras, são mulheres mais velhas. Elas duas, por serem mulheres mais velhas e serem da mesma etnia, elas duas são parecidas. Parecidas como? Cor de pele e a forma como elas se vestem. Aí você vai falar assim, não, mas nitidamente você tem a funcionária, com certeza ela se veste de uma forma e a patroa se veste de outra, sim. Porém, a gente tem que ressaltar que nos Emirados Árabes a maioria das mulheres e homens usam galabeia, que é esse camisolão que elas usam. Nos vídeos e nas fotos você jamais conseguirá distinguir qual é a galabeia cara da galabeia barata, porque o que vai distinguir isso é a qualidade do tecido. Por exemplo, uma funcionária, uma empregada de um palácio, ela provavelmente vai usar galabeias de uma altíssima qualidade, que seriam seda pura, algodão do mais nobre do mundo, então ela também usaria isso. E aí a dona da casa, no caso, a que fez ali os votos super, entre aspas, já vou chegar nesse ponto de pobreza, que no caso a gente está falando da Sheikha Hind, ela vai usar a galabeia também dentro desses tecidos, linho, algodão do mais puro do mundo, a seda mais nobre do mundo. E aí a diferença que vai ter é que provavelmente a da Sheikha, os bordadinhos que não aparecem os detalhes em vídeo e nem em foto, serão bordados com linhas feitas de fio de ouro, fios de prata, porque sim, aqui no mundo árabe, e o Egito sim, gente, fica na África, mas é mundo árabe, nós falamos o árabe, escrevemos o árabe, então aqui faz parte de um dos 25 países árabes, tá bom? Mesmo estando no continente africano, nós somos árabes aqui no Egito. A gente falando de tudo isso, a roupa bordada com prata, e aqui é muito comum, a gente consegue comprar, nós bailarinas, galabeias, esses camisolões, todo bordado com prata. Eu mesmo já tive uma dessas roupas, mas eu vendi porque oxidava muito rápido com o suor e com a dança. Então não é uma coisa assim que você fala, nossa, uma roupa bordada com prata e ouro. Pois é, as milionárias têm roupas bordadas com fio de ouro. Agora, uma empregada de um palácio, ela pode ter uma roupa bordada com prata, sim. Algumas fotos, para a gente distinguir aqui, algumas fotos dessas duas mulheres que são super parecidas, por que elas se misturam? As duas usam a burga, aqui chama burga com G no final, e a outra, que é o pano, chama burka. Sim, as duas palavras são parecidas. Aquele chama burga no ocidente e no outro chama burka no ocidente, tá bom? A burka é com pano, fecha o rosto inteiro, fecha o cabelo inteiro. A burga é só essa partezinha aqui. E aí muitas pessoas pensam assim, ué, mas a Sheikha não usa lenço?
Assim, aparentemente, ela usa o encharpe jogado e quando ela está num evento, por exemplo, quando ela foi no enterro do filho dela, que ela teve que aparecer, ela estava toda coberta dos pés à cabeça, porque ela estava em luto. E aí, quando a gente tem como distinguir as fotos, a gente vai pelas joias. Tá? Isso daqui agora, essa parte que eu vou contar para vocês, foram os locais com quem eu falei, os meus amigos, os meus conhecidos que são Arábia Saudita e Dubai, nascidos nessas regiões, são locais dessas regiões. Ah, mas como é que você conhece esse pessoal? Não esqueçam que eu trabalhei a vida inteira aqui no Egito como bailarina e os meus últimos 10 anos de trabalho foram em 2 hotéis que o público, 90% desse público são khaliges. Então, visto isso, obviamente, como eu trabalhei durante muitos anos, eu fiz algumas amizades, mulheres e homens. E alguns vídeos aqui do canal já relatei para vocês das minhas amigas, que não são amigas íntimas e super pessoais, não vêm na minha casa, eu jamais convidaria. São mulheres que a gente se fala no telefone, quando elas vêm ao Egito, elas me convidam para jantar fora num restaurante chiquíssimo. É esse tipo de amizade. A gente fala amiga para simplificar, tá bom? Aí, quando eu liguei para essas mulheres e mandei pelo WhatsApp essas fotos, todas elas falaram, e os homens também, que eu também perguntei, e a minha amiga brasileira que mora em Dubai também falaram a mesma coisa. As fotos que tem uma mulher usando muita joia, muita pedraria, mesmo com a roupa mais simples, aparentemente, essa é a Sheikha Hind. Aí eu perguntei de volta, mas como que essas fotos existem dentro da internet se ela não se deixa fotografar? E aí a mesma resposta, fotos vazadas por pessoas que fotografaram em eventos oficiais. E aí você vai distinguir como? As duas são muito parecidas. Se vocês pegarem você vai lá no Google Imagens e aí você digita assim, mulheres do Catar dos anos, aí você bota 60, 70, 40, como você quiser, você digita lá os anos. Antes das cirurgias plásticas, as mulheres que não fizeram cirurgias plásticas, todas elas eram muito parecidas, porque elas não se misturaram muito. Quando você vem dentro dos Emirados, é a mesma coisa. Todas as mulheres, até o momento que começou a virar moda fazer cirurgia plástica, elas eram muito, muito parecidas, porque a etnia deles ali, eles não fizeram muita mistura, era entre o povo. Então, quando você também vive muito com uma pessoa, você acaba adquirindo as características. Aqui no caso, obviamente, Mama Noura não é parente da família Al Maktoum. Qual é a possibilidade delas serem parecidas? É zero possibilidade. Mas aqui nós temos, talvez, supostamente, pode ser que, porque tudo que eu estou falando aqui foi dito por pessoas que são locais, mas são pessoas que também não conhecem Sheikha Hind e nem Mama Noura pessoalmente, entendeu? Então aqui o que acontece? Todas essas pessoas falaram que você identifica, elas são muito parecidas, só que a Sheikha Hind ela é mais alta, a outra é mais baixinha e você vê pelas fotos. E aí também me falaram que jamais uma empregada de um palácio pode tirar foto do lado do governante colada nele, com a mão dada. E tem várias dessas fotos, inclusive nas que eu postei, se eu não me engano, que a mulher está muito junta do sheik e eles estão com as mãos entrelaçadas. Dá para ver por baixo que as mãos estão, assim, provavelmente, supostamente, porque na foto não dá para ver se eles estão assim, mas as mãos estão muito juntas. Então isso daqui não poderia ser, porque hierarquicamente seria falta de respeito. Tem um videozinho na internet, se vocês procurarem Mama Noura, vocês vão ver esse videozinho, que é dentro dos shorts do YouTube. É a mesma mulher dessas fotos que a gente está falando, só que a criança desenha, um dos netinhos lá da mulher desenha, e faz ela com aquela máscara, a burga, né? Faz a máscarazinha e tal, e aí o pai da criança vai lá e entrega, fala, olha, mamãe, isso aqui. Aí ela dá risada, aí a menininha, aí o cara fala assim, olha, Mama Noura, foi desenhada sua foto aqui pelo fulaninho de tal. Aí na foto, tá tudo em árabe, obviamente, no vídeo, a criança fala, Mama Noura, Mama Noura. E aí o pai
pai da criança fala, olha, Mama Noura, fez sua foto exatamente como até mesmo com a burga. Tudo isso em árabe, mas você pode pegar esse vídeo e pedir para alguém traduzir para você. E ali você vê que as vestimentas dessa mulher tão mais simples, o cabelo mais descabelado, ela está só com um colarzinho de ouro bem fininho, uma mulher mais simples. Já as fotos nessas quais a gente entra na internet e vê pouquíssimas fotos, você acha uma mulher parecida com a Mama Noura, né? Ali, porque não dá para saber o formato da boca nem do nariz por causa da burga, da máscara que elas usam. As duas usam a máscara em público. E uma das coisas que eu esqueci de falar no vídeo passado é que aquela máscara, além de tudo aquilo que eu falei que significa, o significado, também significa submissão, tá? Agora, quanto à questão dos filhos dela. No último vídeo, eu falei que o Rashid, o Sheikh Rashid, que Deus o tenha, Allah irhamu, que morreu, né? Foi de arrasta para cima. Ele era o segundo filho de Sheikh Hind El Maktoum. Sim, meus amores, vão lá, pesquisa, tem que pesquisar antes de vir embaixo do vídeo, de qualquer youtuber, tá? Para você chacoalhar o youtuber, tem que pesquisar. No vídeo passado, eu falei exatamente o que eu vou falar agora, mas eu acho melhor eu explicar melhor. Sheikh Hind, ela teve, antes do Sheikh Rashid, ela teve duas filhas. Uma que foi dada a ela, que era a filha da libanesa Randa, que foi a primeira esposa. Isso aqui também foi uma coisa que gerou muita polêmica lá nos comentários. E aí a gente falou que ela era a segunda esposa. Sim, Sheikh Hind oficialmente casou com Sheikh Mohammed. Ela não era a primeira esposa. Ela casou sendo a segunda esposa porque ele já havia sido casado antes. Porém, como ele separou da outra lá, porque teve o problema, eu vou fazer o vídeo dela que vocês já pediram, já estou pesquisando para fazer. Ele casou com Sheikh Hind, se tornando ela a primeira esposa. Então, ela é a primeira dama, a primeira esposa, a mãe dos filhos herdeiros. Por que filhos herdeiros? Quando ela casou com ele tinha acabado de separar da Randa. Essa Randa tinha uma filha que o Sheikh Mohammed pegou essa filha, mandou Randa embora e pegou a filha dele. Deu essa filha de presente para Sheikh Hind criar. Isso está tudo lá no outro vídeo, tá? Essa aqui, filha afetiva. Pronto, esquece ela agora. Depois veio, quando no primeiro ano de casamento, a Sheikh Hind, ela engravidou, parindo assim uma menina. Então, esta foi a primeira filha. Na segunda vez que a Sheikh Hind pariu, que saiu um nenenzinho de dentro da barriga dela, ela teve um menino chamado Rashid. Esse Rashid foi o que foi de arrasta para cima, que Deus o tenha, Allah irhamu. O terceiro filho dela, terceiro que ela pariu, que ela deu à luz a esta criança, é o Hamdan. Hamdan é o terceiro filho, sendo ele o segundo filho homem, uma menina, uma filha mulher, ela conta como filha também, tá? Então, só para explicar isso, porque eu falei, meu Deus, eu fui tão explícita, fui tão clara no vídeo, e aí a gente falar para as pessoas que não entendem, gente, é meio complicado. Mas aí eu resolvi fazer esse vídeo explicando toda a polêmica da foto, e aí aqui no finalzinho colocar o babado, né, que é o negócio aí do Rashid. Então, acho que agora ficamos entendidas, não é mesmo? Para você que não está entendendo nada do que eu estou falando, o link do vídeo passado está aqui, aí você vai lá, assista, porém, leia, quando tem foto com alguma coisa escrita, leia, porque lá está o nome da mulher, lá a filha primeira, para poder você não ficar perdido na história, tá bom? Então, meus amores, eu vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado da explicação, ó, um beijo bem no meio do seu coração e não esquece que eu amo você. Fui.